Chegou o mês de dezembro, mês em que os nossos corações se lembram de uma forma mais intensa do nascimento de Jesus. É o mês do Natal, em que nós nos preparamos para nos reunir em família, nos aproximar mais uns dos outros, pensar no Evangelho, pensar em Jesus. É bem verdade que para pensar em Jesus nós pensamos todos os dias, mas na ocasião do Natal, nós entramos numa faixa de vibração, de sintonia, que possibilita que as energias do alto se aproximem de uma forma mais intensa de nós. Nós vamos, nesse mês de dezembro, relembrar 4 personagens evangélicas, falando de suas ligações com Jesus, como uma forma de homenagearmos o grande aniversariante, Jesus. E a primeira personagem, Joana de Cusa. O nosso programa de hoje intitula-se Jesus e Joana. Conta Humberto de Campos, no capítulo 15 do notável livro Boa Nova. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, livro este que eu recomendo a leitura. Quem ainda não leu, leia. Quem já leu, leia uma segunda vez. E que nós possamos cada vez mais estudar essa obra, porque essa obra é fantástica. Dentre as mulheres que acompanhavam Jesus, e isso está no Evangelho de Lucas, igualmente, lá no capítulo 8, havia Maria de Magdala, havia Susana, e havia uma em particular chamada Joana. O nome dela, Joana de Cusa, porque era esposa de Cusa, uma espécie de funcionário de Herodes Antipas. Herodes Antipas era um preposto que tomava conta ali da região da Galileia, porque quando o rei Herodes morreu, o rei Herodes Grande, o território foi dividido entre os seus filhos, Herodes Antipas, Herodes Arquelau, Herodes Filipe. Depois Herodes Arquelau, ele era tão autoritário que ele foi substituído por uma espécie de governador direto de Roma, que nós conhecemos por Pôncio Pilatos. Então, rememorando, Cusa era um funcionário de Herodes Antipas, que governava ali na Galileia. E Joana, olhando para o seu marido, via um homem autoritário, um homem muito voltado à materialidade, aos interesses imediatos. E ela, uma mulher nobre, uma mulher como se via, não se via naquela época. E ela aproximou-se de um homem, vindo de Nazaré, um homem que trazia uma doutrina diferente, que falava de amor, que falava de paz, que falava de imortalidade, e ela quis ir ao encontro de Jesus. E esse encontro foi feito porque ela, ali na cidadezinha de Cafarnaum, vai até a casa de Simão Pedro para conversar com Jesus. E lhe narra os seus dramas íntimos, as suas dificuldades, fala do seu marido e, sobretudo, ela, Joana, fala da vontade de seguir Jesus. Mestre, eu quero seguir contigo, porque descobri na sua doutrina algo que dá perfume à vida, dá valor à existência, deixa-me ser uma das suas. Mas Jesus conversando com ela, mas minha filha, hoje você tem família, você tem o seu esposo, tem os seus afazeres, e ela narra das dificuldades com seu marido, dizendo quem era Cusa, dizendo das suas obrigações com o governante Herodes Antipas, e que ela queria uma vida diferente. É quando Jesus fala que nós temos as nossas obrigações enquanto nós somos pessoas no mundo. Jesus lhe diz ao coração que, naquela vida, ela precisava ser esposa, ela precisava ser mãe, ela precisava cuidar da família. Porque quando estamos no mundo, nós temos igualmente as nossas obrigações de natureza familiar, enquanto esposo, enquanto esposa, enquanto pai, enquanto filho, e que ela não deveria simplesmente, vamos colocar assim, afastar-se do seu marido pelo ideal do Evangelho. Que ela poderia permanecer no lar e trazer o ideal do Evangelho para dentro do lar. Eu tenho sempre muito cuidado quando eu falo da vida de Joana, para que ninguém interprete na minha fala algo que não esteja ali no Boa Nova. O que Jesus estava dizendo para ela? Você não precisa sair da sua casa para seguir-me. Você pode, dentro da sua casa e com seu esposo, me seguir-me. Porque a doutrina do Evangelho é, onde nós estivermos, nós somos arautos do bem. Então, Joana, floresça onde você estiver plantada. Era a mensagem de Jesus. Mas ela, será que eu posso impor o Evangelho ao meu marido? Acusa, e Jesus lhe responde, minha filha, nós não impomos nada a ninguém, porque a sabedoria de Deus e o seu amor não se impõe às criaturas, mas transforma as criaturas, que é diferente, porque o amor, ele vai se aproximando, ele vai transformando, ele vai fazendo as vidas diferentes.
Cada um de nós, minha filha, está num estágio, está numa proposta de vida diferente e nós devemos respeitar as pessoas do jeito que elas são. Você hoje, Joana, consegue ter uma consciência que o seu esposo ainda não tem. Ame-o do jeito que ele é. Respeite-o e ajude-o para que ele também possa avançar. E terminado aquele colóquio, Joana continuou seguindo Jesus dentro do seu lar. O seu esposo ainda continuou uma pessoa ignorante, uma pessoa venal, ligado às coisas do mundo. E ele, Cusa, veio a desencarnar pouco tempo depois. E ela, ficando sozinha, já mãe de um filho, precisou começar a trabalhar. Trabalho rude para poder tomar conta de sua casa, cumprir as suas obrigações. Tornou-se cristã. Começou a seguir Jesus. E as perseguições aos cristãos naqueles primeiros dias eram muito inclementes, eram muito fortes. E eis que ela, já no tempo do imperador Nero, Nero foi um dos mais inclementes dos imperadores romanos. Ela é transferida, enquanto perseguida cristã, de Cafarnaum, ali na antiga Palestina, para Roma. E em Roma, ela vem a conhecer no ano de 68 o seu martírio. E o seu martírio foi de uma forma muito duro, porque ela foi colocada num poste de martírio e à sua frente o seu filho. Ambos foram embebidos em azeite. E para fazer com que a mãe negasse Jesus, começaram a se viciar, a bater no seu filho e dizer: nós vamos queimar a ambos. E o menino, as crianças que são mais ingênuas, mais inocentes, disse assim: mamãe, nós perdemos. Abjura Jesus, mamãe. Abjura o evangelho, mamãe, porque senão nós morreremos. E Joana diz ao seu filho, já ambos ali quase sendo sacrificados: meu filho, Jesus soube morrer na cruz. Jesus soube enfrentar os desafios materiais, porque a verdadeira vida é a vida material. Também a sua mãe, meu filho, soube ver o seu filho morrendo na cruz, e ela, resignada e corajosa, entendeu os desígnios de Deus e seguiu adiante. Vamos testemunhar, meu filho, porque podem tirar-nos a vida do corpo, mas nada podem fazer em relação à vida imortal. O filho de Joana de Cusa foi morto. E depois ela igualmente começou a crepitar. Era uma forma em que os cristãos eram exterminados naquela época. Ou atirados às feras, ou colocados em poste, embebido em azeite, que é uma substância inflamável, e depois ateado fogo àquele corpo. O menino morreu e depois ela começou a pegar fogo. Enquanto o preposto de Nero, um soldado completamente leviano, diz assim a Joana: olha, é assim que esse Jesus te ensinou a ser covarde, porque você não consegue dizer nada, você não consegue ao mesmo defender-se mesmo sendo morta. E Joana diz ao seu algoz: não, Jesus me ensinou a amar. Amar em todas as circunstâncias, amar até mesmo no martírio. Jesus me ensinou a amar a você, que hoje tira-me a vida do corpo. E naquele instante, termina a sua vida de natureza material. E já em corpo espiritual, ela defronta-se com Jesus. Minha filha, cumpriste o teu martírio, passaste pela prova do corpo, foste fiel ao seu marido, foste fiel ao seu filho, mas sobretudo, foste fiel a Deus. Vem comigo, porque Joana de Cusa havia tido uma vida de redenção, uma vida de vitória, porque no mundo nós não estamos à cata de vitórias materiais. A nossa grande vitória é a vitória de natureza espiritual. Não por outra razão, no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, Jesus nos disse: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Da mesma forma que Jesus venceu a cruz, venceu aqueles que lhe acusavam, Joana venceu o martírio e já na pátria espiritual encontrou-se com Jesus e seguiu o seu périplo de amor. Quem é Joana de Cusa? Na verdade, ela vai reencarnando-se. E olha que interessante, porque ela reencarna-se várias vezes como Joana. Joana de Asbarre, ou Soror Juana Inês de la Cruz,
no México. Depois reencarna-se já nos dias da independência do Brasil, em 1822, quando dá-se em holocausto na porta do convento da Lapa, em Salvador, como Madre Joana Angélica de Jesus. E depois dessas encarnações como Joana, ela se torna a veneranda Joana de Ângeles, aquela que, da pátria espiritual, conduz a mediunidade de Divaldo Pereira Franco, nos trazendo os mais variados livros, entre eles os 16 da série psicológica, porque o grande sacrifício de Joana foi viver por amor a Jesus. Foi pregar as luzes do Evangelho, foi trazer a proposta da psicologia para que hoje nós tivéssemos uma psicologia com alma, não uma psicologia materialista. É Natal nas terras do Cruzeiro. É Natal nos dias do mundo e nós nos lembramos de Jesus e daqueles que são os seus amigos mais diletos. Lembrar de Joana de Cusa, Sor Joana Inês de la Cruz, a Madre Joana Angélica de Jesus, mártir da independência do Brasil, é lembrar-se de tudo aquilo que o amor pode nos proporcionar. Meus amigos, por ocasião desse Natal, vamos propiciar que Jesus renasça nas nossas vidas e, à semelhança de Joana de Cusa e Joana de Ângeles, vamos aprender a amar, aprender a servir, aprender a fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Que nós possamos ter um mês de muitas bênçãos, de muita proximidade uns com os outros, que nós possamos entender que estamos no mundo por um grande compromisso de amor. Vamos orar. Ó Mestre, nós nos lembramos de Joana de Cusa, do seu sacrifício por amor, da sua vida de renúncias, e nós nos entregamos em suas mãos. É bem certo que hoje não precisamos mais dar-nos em holocausto nos circos romanos, mas podemos vencer o orgulho, vencer o egoísmo, para, no lugar destes, colocar o amor como proposta de vida. Ensina-nos a viver em paz. Ensina-nos a amar tanto quanto nos seja possível. Ensina-nos a seguir o exemplo de Joana de Cusa, de Joana de Ângeles, e a seguir em frente. Nós te pedimos, esteja conosco neste mês de dezembro, esteja conosco por ocasião de mais um Natal. Abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos familiares, os nossos amigos, abençoe os queridos Rubens, Divina, os meninos da Web Rádio Fraternidade, dai-nos a tua paz. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Meus amigos, no mês de dezembro teremos mais 3 personagens do Evangelho. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.